por muitos motivos, mas na direção que o Espírito Santo nos deu esse ano, não é para que possamos de fato sermos parceiros dele, amém? Para que possamos andar sobre o mesmo jugo que ele. Jesus disse, né, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados das suas cargas, que encontrarão descanso. E como que ele nos dá esse descanso? Ele fala assim, ó, tome sobre vós o meu jugo. Ele fala que o jugo é suave e o fardo é leve. Ele está fazendo referência, não é, ao carro de boi, e aquele jugo que permite que um boi ande do lado do outro e que um se beneficie da força do outro, amém? No caso do Senhor, é óbvio, Ele não será jamais beneficiado pela nossa força, porque somos fracos, e Ele mandou um recado para a gente, diga ao fraco, que eu sou forte, amém? Mas quando nós decidimos andar nesse jugo, nessa parceria com o Senhor, então, através do jugo, a força dele é compartilhada conosco. E aí assim, nós podemos declarar, não só porque ouvimos falar, ou porque lemos, mas acima de tudo, porque vivemos essa condição, e declararemos então que com a força que ele nos dá, nós podemos todas as coisas, não é verdade? Amém? Mas para isso, você precisa tomar esse jugo, estabelecer essa parceria com o Senhor, e isso é poderoso, amém? Por isso estamos buscando essa vida de maior intimidade com o Senhor. Na verdade, isso tem que ser uma busca constante e diária, não é verdade? Intimidade, você nunca vai ter intimidade com alguém se você buscar isso somente uma vez por semana, ou duas, uma vez por mês, não é? Você só vai ter intimidade se você fizer disso a sua busca diária com o Senhor, amém? Eu tenho uma prova disso, não é bíblica, mas é uma prova prática, e os casados sabem disso. Eles falam assim, é só depois que casa que a gente conhece, não é verdade? Você viu uma vez por semana, duas, até três, talvez quatro, mas só quando se tornou diário, é que você começou a ter a verdadeira intimidade, não é verdade? E a intimidade nos leva a nós conhecermos o Senhor como nós devemos conhecer, amém? Vamos lá então, vamos ler em Jeremias 29, do versículo 12 ao 14, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, do 12 até a primeira metade do versículo 14, um versículo muito conhecido na Bíblia, e que tem que se tornar não somente um conhecimento nosso, mas uma prática diária e constante da nossa vida de fé, amém? Diz assim, ó, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Amém? Irmãos, de forma alguma, quando o Senhor, Ele idealizou a sua igreja, de forma alguma, Ele pensou em que nós tivéssemos uma vida superficial com Ele, não é? O Senhor não idealizou para nós uma vida, quando Ele idealizou a igreja, Ele não idealizou a igreja como um local simplesmente de uma vida religiosa, Ele não idealizou a igreja como um local ou uma condição de nós termos ajuda um do outro, e isso é importante, não é verdade? Não é? Apoio um do outro, isso também é importante. Ele não idealizou a igreja como um lugar simplesmente onde você aprende a palavra de Deus, não é uma sala de aula, embora uma das grandes missões da igreja é ensinar a você viver uma vida com Deus, amém? Não é? Que eu entendo que igreja é o lugar de quem quer ter vida com o Senhor, porque aqui, né, não nesse ambiente aqui, mas aqui espiritualmente, onde 2 ou 3 se reúnem no nome dEle, e Ele está presente, aqui não é um lugar onde nós queremos a presença dEle, amém? Então, quando idealizou a igreja, não idealizou só um lugar onde a gente tem tarefas para fazer, cumprindo a missão, como ele falou, nosso irmão Jonatas, ele chama ele de labareda, né?
nós temos uma missão, mas acima de tudo, não é? A igreja é um lugar para nós vivermos a graça que o Senhor derramou nas nossas vidas a partir do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo. E essa graça nos dá um grande e maravilhoso direito, que é de nós vivermos na presença do Senhor constantemente, não é? Quando Jesus teve o encontro com a mulher samaritana, e esse encontro que ele teve com ela mudou a vida dela, porque ela discerniu algo que muitos ainda não discerniram. Ele conversando com a mulher samaritana conversando sobre, né, as divergências de fé que eles tinham, e ela fala para ele: vocês, judeus, adoram o Senhor no templo, e nós adoramos o Senhor aqui no monte, não é? E Jesus disse: vai chegar um tempo que as pessoas não vão adorar Jesus nem no templo, nem no monte, não é? Porque Ele está à procura de verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, né? Então, um dos grandes objetivos de você fazer parte de uma igreja, ser a igreja do Senhor, porque igreja é um lugar para a gente ir ou participar, é o que é para a gente ser. Nós somos filhos, amém? Não é? Nós somos a noiva do Cordeiro, sim ou não? Nós somos servos, somos soldados, não é? Toda a imagem que a Bíblia usa para representar a igreja não fala de um lugar para ir ou simplesmente de algo a fazer, mas acima de tudo de alguém que nós precisamos ser diante do Senhor. E isso implica uma vida a ser vivida, amém? Não é? E nós precisamos então aprender a ser esses verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, experimentando de fato uma vida de intimidade com o Senhor, não somente em cultos como esse, mas muito mais na nossa vida diária com o Senhor, amém? Isso é poderoso, não é? O Senhor, Ele não idealizou a igreja para que a gente tivesse as nossas experiências mais fabulosas em um momento como esse de culto, mas na nossa busca diária com Deus, nossos momentos diários com Ele, não é? Nessa vida que a gente vive todo dia com o Senhor, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo está em nós e nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele quer nos ajudar nos nossos problemas diários, Ele quer estar constantemente interagindo conosco, mas para isso nós precisamos decidir interagir com Ele, né? Por isso precisamos aprender a viver essa intimidade com Ele. E Ele diz que se nós buscarmos Ele em oração, não é, de todo o nosso coração, nós acharemos Ele. Ele fala assim, ó: serei achado por vocês, não é? E Ele não está dizendo isso para pessoas que não creem no Senhor, Ele está falando para pessoas que de fato faziam parte da aliança, amém? E assim como na primeira aliança, haviam pessoas que tinham um compromisso com essa aliança, mas ainda não tinham achado o Senhor, também acontece na segunda aliança, de pessoas que fazem parte dessa aliança, não é? Mas que ainda não acharam o Senhor, e o Senhor não se esconde, o Senhor, Ele quer ser achado, amém? Mas você tem que procurar. É ou não é verdade? Não é? Só quem procura acha, e só quem pede recebe, amém? E quando nós vivemos na presença dEle, não é? Ele fará com que a nossa sorte mude. É esse jugo que nós recebemos sobre nós, que nos dá a condição de andar com Ele e receber dEle a força. Esse jugo é por meio do qual a força dEle, a capacidade dEle é transferida para nós. E nós conseguimos então, não é? A imagem de um boi de carga, né? Nós conseguimos então levar cargas que humanamente a gente não conseguiria, não é? É por isso que com a força que Ele nos dá, nós somos mais do que vencedores, amém? E nós estamos falando então sobre ter essa intimidade com Ele, não é? Nós falamos, o nosso último assunto sobre ter intimidade foi santidade, não é? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, também na Almeida Revista Atualizada fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós já falamos sobre a santificação,
e hoje eu quero falar com você sobre seguir a paz com todos, amém? Tem duas coisas que a gente tem que ter como foco na nossa vida para poder ter um relacionamento com o Senhor, né? A paz com todos e a santificação. Eu comecei falando sobre a santificação, que está em segundo lugar, e hoje eu quero falar sobre a paz com todos, né? Por que eu escolhi falar primeiro sobre a santificação? Porque me parece que pela experiência ministerial que eu tenho no trato com os irmãos, as pessoas elas acham mais fácil ter paz com os outros do que ser santo, não é? E o grande objetivo dessa mensagem sobre santidade foi mostrar para você que é possível ser santo. O Senhor tem um recurso espiritual que te capacita a ser santo. A santidade depois da presença do Senhor na sua vida, é a maior dádiva que Ele te dá. Você precisa cuidar da sua santidade, amém? Mas também precisamos ter paz com todos, amém? E eu quero dizer para você que é possível, na verdade, desculpa, é impossível ter paz com todos. Mas, missionário, se é impossível ter paz com todos, o que você vai me ensinar a ter paz com todos? É que você não consegue com a força do seu próprio braço, mas com a força que Cristo te dá, você pode todas as coisas. Então, é impossível, mas como dentro de nós habita o Deus do impossível, aquele que está em nós, Ele é maior do que aquele que está no mundo, não é? Então, aquele que está no mundo, Ele promove a discórdia, mas aquele que está em nós, Ele promove a paz. Então, não é? O que é impossível para os que não creem, para nós que cremos, por causa da força dEle, isso é possível, amém? Então, se você olhar para a sua condição humana, você vai falar assim, isso é impossível, e você está certo. Mas se você olhar para o seu Deus, você vai falar assim, isso é possível, e você também está certo. Então, entenda uma coisa aqui, ó. Se você achar que é impossível, você está certo, porque você está olhando para você. Mas se você achar que é possível, você também está certo, porque você vai estar olhando para Deus. Então, depende para quem você vai decidir olhar. A Bíblia te aconselha a manter os teus olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, da minha, da sua, da nossa fé, amém? Aleluia. Então, olhe para Ele, não pense em você, quando eu estiver te ensinando esses princípios, para que você viva a paz com todos, mas pense no Senhor, mantenha os olhos fixos nele, e na capacidade que Ele libera sobre a sua vida, para que você seja mais do que vencedor, amém? Então hoje, eu quero falar sobre a paz com todos, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Qual é a importância de ter paz com todos? É a mesma da santificação, não é? Porque se eu não viver uma vida santificada, eu não terei comunhão com o Senhor, não terei intimidade com Ele, não terei um relacionamento próximo com Ele, embora, não é, nós estejamos todos no mesmo lugar geográfico, muitas vezes espiritualmente nós estamos em lugares diferentes, não é? Uns aqui estão mais próximos do Senhor, outros estão mais distantes do Senhor. E quando eu falo dessa proximidade, eu não falo, né, de uma distância dele de você, porque Ele está perto de nós. A Bíblia diz que Ele é Deus de perto, Ele está conosco, mas a questão é que não é Ele perto de você, ou longe de você, é você longe dEle, não é? É mais ou menos aquela frase que geralmente a gente usa para falar de um relacionamento romântico entre um homem e uma mulher, como é que é? Perto dos olhos, mas longe do coração. É ou não é verdade? No coração, o seu coração tem que estar perto do Senhor, não é? Por isso que a gente tem que buscá-lo de todo o nosso coração, amém? E aí, né, e ter paz com todos nos capacita a buscá-lo de todo o coração. O que acontece, irmãos? Olha só, ter um relacionamento com Deus não é fácil, não é fácil, não é? A Bíblia diz que os pensamentos dele estão mais altos que os nossos, como o céu é da terra,
Não é fácil. Para avançarmos nesse caminho que nos leva a uma vida de intimidade com Ele, nós temos que entrar pela porta estreita, e se você é batizado, você já entrou pela porta, quer dizer, nem sempre, né? Batismo não é entrar na porta, batismo é decidir entrar na porta. Muita gente que batiza e não entra na porta. Ele não falou isso para quem não é batizado, ele falou para os batizados, né? Então você, depois de uma aliança com Deus, você pode escolher 2 caminhos. Ele diz que tem um caminho fácil, e ele diz também que tem um caminho difícil. É ou não é verdade? Ele diz que o caminho fácil leva para a morte. É por isso que está escrito que não é todo mundo que chama Ele de Senhor, Senhor, que herdará o reino dos céus. Mas o caminho difícil, ele leva para a vida, não é? É óbvio que só de pensar em algo difícil, em algo fácil, a gente sabe que a maioria escolhe o fácil, não é verdade? Sim ou não? Mas quando alguém que tem uma aliança com Deus escolhe o caminho mais fácil, é porque de fato ela não entendeu o caminho que o Senhor preparou para a gente. Porque na verdade, vida com o Senhor não é para quem quer o mais fácil, é para quem quer o melhor, não é verdade? Ele diz que a gente tem que negar a gente mesmo e tem que tomar a cruz, é ou não é verdade? Sim ou não? Não é? Então não é o mais fácil, é o melhor. Quer ver uma coisa assim, ó, nos relacionamentos, por exemplo, vamos dar um exemplo. Toda pessoa que crê em Deus, pelo menos deveria orar para ter um bom cônjuge, não é verdade? Todo homem deve orar, Senhor, me ajuda a escolher uma boa esposa. Sim ou não? E toda mulher deve orar, Senhor, me ajude a escolher uma boa esposa. E depois de escolher, Senhor, me ajuda a não perder a tua bênção na caminhada. Não é verdade? Antes do casamento, que é outra situação, você concorda comigo? Mas olha só que interessante, você acha, não é? Você acha que ter uma boa esposa é mais fácil do que ter uma esposa mais ou menos? Qual que é mais difícil, ter uma boa esposa ou ter uma esposa mais ou menos? Então uma vida com o Senhor é para quem quer o mais fácil ou para quem quer o melhor? Só que o melhor é mais difícil, não é verdade? Não é? E para ter um bom marido é fácil? Porque olha só, geralmente a gente pensa em algo bom simplesmente quando a gente olha para o lado que a gente quer, né? Entendeu? Mas só que tudo que é bom também é exigente, sim ou não? O preço que a gente paga por ter algo bom sempre é mais caro, não é verdade? Se você quer comprar uma roupa boa, ela é mais cara ou mais barata? E o que é mais fácil, pagar o barato ou pagar o caro? Ainda existe uma cruz para a gente carregar, tem um preço a ser pago. Você está me entendendo? Não é? Então, nós temos que nos preparar para o melhor. E o melhor é nós andarmos no caminho difícil. Algumas traduções falam apertado, mas para passar por esse caminho, a gente tem que entrar para a porta estreita. Amém? E crente que é ruim de mira, não entra na porta estreita. Como assim, pastor? Crente que é ruim de mira, você está doido? Meu irmão. Se você ficar olhando para os lados assim, ou não focar na portinha, ficar dando rolezinho na floresta quando seu lobo não vem, você vai bater na trave. E dificilmente espirra para dentro. Quando bate na trave, geralmente espirra para fora. Vai para o mais largo, vai para o mais fácil, não é? Necessita de muita atenção, amém? Então nós temos que seguir a paz com todos, porque sem santidade, sem paz com todos, nós não teremos uma vida com Deus. E ter paz com todos não é fácil, mas com a força que Ele nos dá é possível, amém? Então eu quero falar aqui hoje 5 coisas muito importantes que vão te ajudar a você ter paz com todos, se você quiser, não é? Porque não basta saber, acima de tudo tem que querer, e não é só querer, biblicamente, para você ter qualquer coisa não basta querer, tem que querer, mas tem que querer
muito. Amém? Qual é o padrão? Querer muito. Primeira coisa que você tem que saber sobre ter paz com todos, para que você possa, de fato, não é, ter uma vida de intimidade com o Senhor, conhecê-lo de verdade, não só de ouvir falar, não só ter uma vida religiosa, não só participar de cultos, mas ter uma vida curada, liberta, transformada, avivada e todos os adas bons da Bíblia, não é? Ter paz com os outros é uma decisão pessoal e unilateral. Fala assim, decisão pessoal e unilateral. Então, o que quer dizer isso? Primeiro, quem tem que decidir é você. Tem gente que quer ter paz com os outros, mas ela condiciona essa vida de paz a algo que o outro vai fazer. Você já viu alguém assim? Pastor, olha, eu quero ter paz, né, com a minha mãe, com meu pai, com meu filho, com meu marido, com a minha esposa, com o meu cachorro, mas, rapaz, desse jeito não dá, tem que fazer alguma coisa. Não, você não pode condicionar essa vida de ter paz com todos à decisão de outra pessoa. É uma decisão sua. De que decisão? Pastor, mas é possível? Se você está olhando para você agora, você vai dizer que você está pensando que não é possível. Você vai começar a pensar assim, não, mas eu não aguento isso. Não, mas olha só aquela situação, não dá. Mas se você olhar para Jesus agora, Ele te dá essa condição. Ele te faz andar sobre as águas. Ele te faz ter os pés firmes como os da corça. E Ele te faz andar acima dessas situações. Ele prepara para a gente um caminho no deserto, está escrito. Ele prepara para a gente um caminho no meio da tempestade. E tudo que Ele prepara com paz, porque Ele é o nosso Jeová Shalom. Amém? Ele é o Deus da nossa paz. Aleluia. Você crê nisso? Então, ter paz com os outros é uma decisão pessoal e unilateral. O que é unilateral? Além de ser você, não depende dos outros. Não é? Você conhece aquele ditado que não é bíblico, mas concorda com isso aqui? Quando um não quer, dois não briga. Não é? Irmãos, olha só. A provocação é uma das grandes armadilhas do diabo. Como que o diabo nos pega em várias armadilhas, mas uma delas é a provocação. A provocação é como uma ratoeira que o diabo arma para a gente. Ele tem planos para nos fazer cair. A Bíblia diz para nós não ignorarmos os ardis dele, não é verdade? A Bíblia diz para a gente não dar lugar a ele na nossa vida. E quando nós caímos na provocação de uma pessoa, nós estamos dando lugar a ele em nossas vidas. E assim nós caímos na armadilha que ele armou para a gente. O diabo, olha aqui para mim, o diabo, ele não pode te derrubar. Não. Se alguém um dia falar para você, se o diabo quer te derrubar, é mentira. O diabo não derruba ninguém. O próprio Senhor falou que o cair é coisa do homem. Sim ou não? Não é do diabo. Agora, o diabo, ele arma as armadilhas. Os demônios, através de pessoas, situações, circunstâncias, ele arma armadilhas. Meu filho, Deus diz uma coisa para você, a armadilha está aí. Cai quem quer. O cair é do homem, né? O pessoal fala, o golpe está aí. Cai quem quer. É ou não é verdade? Então, além de ser algo pessoal, com a força que Cristo te dá, você não precisa de uma concordância de outra pessoa. Outra pessoa pode querer arrumar uma confusão com você. Mas se você tomar essa decisão pessoal e unilateral, não é bilateral, não depende de mais alguém, unilateral, você vai viver em paz com todos. Vamos lá, vamos ler aqui o que está escrito em Romanos 12, do 14 ao 21, vamos ler na NTLH. Eu quero ler cada versículo e comentar ele com você.
aqui nos diz atitudes, não é? Porque entenda uma coisa, irmão, olha aqui, ó, presta atenção. Quando você diz que quer, né? Tem pessoas que dizem que quer uma coisa, mas não considera todos os aspectos daquilo que ela quer. É ou não é verdade? Sim ou não? Geralmente, quando uma pessoa ela diz assim, eu quero um trabalho, qual aspecto que ela está pensando? No dinheiro, não é? Mas ela quer o trabalho, mas não quer acordar cedo. Ela quer o trabalho, mas não quer ter compromisso. É ou não é verdade? Não é? Ela quer o trabalho, mas quando ela não está se sentindo muito bem, ela não quer trabalhar, não quer ir trabalhar. Você está me entendendo? E você sabia que as pessoas, querendo o trabalho, elas arrumam o trabalho, e depois elas perdem esse trabalho, porque elas não consideraram todos os aspectos daquilo que elas querem? Elas querem trabalhar, mas chega atrasado. Quem aqui, além de mim, já perdeu emprego por chegar atrasado? Fala aí. Eu já perdi emprego por chegar atrasado. Será que eu nasci santo? Olha aí. Os outros são tudo bons assim mesmo? Rapaz, te até mal agora. Alguém quer me pregar para me sentar aí, por favor? Mas quem já tomou advertência para chegar atrasado? Quem já perdeu talvez a oportunidade de promoção para chegar atrasado, você nem sabe, não te deram, porque você chegou atrasado, não é verdade? Sim ou não? Não é? Pensa. Agora, quando você decide viver em paz, você tem que entender quais são os aspectos que envolvem essa decisão, para que você cumpra eles todos, é ou não é verdade? Porque se você decide uma coisa, mas não decide cumprir tudo que aquela decisão envolve, você vai acabar tendo problema. É por isso que os irmãos casam e tem problema, porque eles querem casar, mas eles esquecem que tem um monte de obrigação, não é verdade, filho? Sim ou não? Quem é casado aí? Hã? Às vezes tem tanta obrigação que nem dá tempo direito de dormir de conchinha, para você ter uma ideia. Casa para dormir de conchinha, e aí, casa, tem que limpar a casa, cuidar da casa, tem que trabalhar, conta d'água, conta luz, da internet, telefone, celular, Netflix, Disney+, HBO, meu irmão. Ah, você está rindo? Mas olha aqui, eu já fiz aconselhamento de gente triste porque não tinha Netflix. Ô pastor, mas isso é errado. Isso é errado, ficar triste que não tem Netflix. Errado é você, antes de casar, não saber que para a pessoa era importante Netflix. Bom, é importante Netflix. Não, então eu posso pagar Netflix? Não, então segura aí mais um tempo. Tem que arrumar um jeito de ganhar um pouco mais de dinheiro. Não é verdade? Sim ou não? Eu já vi gente chateada no casamento, porque estava chegando o verão e não tinha piscina em casa, meu irmão. Já vi. Já vi gente chateada, né? Porque não tinha em casa o doce que ela queria comer, a comida que ela queria comer. Pô, sempre a mesma comida. Eu já vi gente chateada assim. Agora vocês estão rindo menos, né? Que aí o negócio começa a pegar mais, né? Pois é, não é? Existe uma conta, você paga. Aí depois vem os filhos, não é verdade? Ei, acabou tudo. Aí. Eu gosto muito de uma frase do pastor Costa, que ele fala assim, ó, quando a gente casa, Deus quebra o vaso, não é? Quando os filhos nascem, ele pisa nos cacos. Não é? Mas se a gente não entende, não é, toda a dinâmica, todos os compromissos que envolvem um sim, olha, irmão, um sim. Se a gente não entende todos os compromissos, aquilo que é bom, maravilhoso, aquilo que é bênção do Senhor para nós, se torna muitas vezes uma carga pesada na nossa vida, não é verdade? Sim ou não? Então, para ter paz com todos, se você decidir ter paz com todos, e se você, não, pastor, eu não quero ter paz com todos, então se conforma a ter uma vida religiosa, entendeu? De vir no culto, ouvir minha pregação,
me achar bonito, e é isso só, filho. Presença de Deus na sua vida vai ser que nem mula sem cabeça, é uma lenda. Eu ouvi falar, não é que nem Saci Pererê, é uma lenda. Você vai ouvir que aconteceu com alguém, você está me entendendo? Não é? E quando você sentir arrepio, é porque alguém abriu a porta e estava frio. E aí, não é? Já viu, né? Mas vamos lá. Vamos falar disso aqui então. Romanos 12, do 14 ao 21, diz assim, ó, presta atenção. Peçam a Deus que abençoe os que perseguem você, sim. Peça que Ele abençoe e não que... Então aqui ele está dizendo que é possível você ter paz com alguém que te persegue. Tem alguém na sua vida que te persegue? Aí, aquela pessoa que é implicante com você, não é? Que está sempre te criticando, que está sempre te zoando, não é? Que está sempre querendo pegar o seu pé. Tem alguém assim na sua vida? Tem? Você olha assim para aquela pessoa assim, entendeu? E você olha para ela, você olha para ela e fala assim, ó, lá vem ela. Tipo assim, ó, lá vem a Sara. Ah, estou brincando. Pois é, olha só, o Senhor diz que Ele te dá uma capacidade sobrenatural para você, primeiro, não conseguir deixar essa pessoa tirar a tua paz, e segundo, viver em paz com ela, independente dela, porque isso é uma condição pessoal e unilateral, mas você tem que orar para essa pessoa. Peça que Deus abençoe os que perseguem você, sim, peçam que Ele abençoe e que não amaldiçoe. Então, se você não gosta de alguém, se você acha que alguém tem implicância com você, porque às vezes, na verdade, até você que tem implicância com ela, viu, filho, mas esse é um outro assunto, entendeu? Não é? Ei, uma pessoa que te amaldiçoa, uma pessoa que te perturba, começa a orar por ela, e peça que Deus abençoe a vida dela. Você está me entendendo? Não é? O Espírito Santo, Ele vai te dar essa capacidade. Amém? Versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chore com os... Olha só, se você for uma pessoa que não tiver compaixão, o que é isso? Se você for uma pessoa que não tiver compaixão pelos outros, você não vai conseguir ter paz com ninguém, sabia disso? Como que a gente sabe se a gente tem compaixão com alguém? Quando os sentimentos delas nos afetam. Sabia? Por exemplo, se a alegria de alguém não te afeta, você não tem compaixão. Se a tristeza de alguém não te afeta, você não tem compaixão. E aí, meu irmão, presta atenção. Por isso que tem muita gente que perde a paz com a alegria dos outros. E por isso que tem muita gente que perde a paz com a tristeza dos outros. Você tem que ter compaixão. Você tem que se importar com as pessoas. Porque as pessoas que não conseguem ter paz com os outros, é porque primeiro elas se importam com elas mesmas. E depois, quando dá tempo, quando ela se lembra, quando tudo está certo, ela vai ver se ela tem tempo a se importar um pouco com outra pessoa, que não ela mesma. Você está me entendendo? Não é? Então, entenda, você tem que ter compaixão. Versículo 16. Tenham por todos o mesmo cuidado. Olha aqui. Não é? Para você ter paz com todos, você tem que decidir ter o mesmo cuidado para com todos. E todos, pastor, está aquela pessoa que me afronta, que perturba, e que... Sim, exatamente. Não é? Se você dá paz para o Senhor, para quem você gosta, paz, irmã, dá paz para o Senhor, para quem você não gosta, mas eu gosto de ver você aqui. Você está me entendendo? Não é? Se você
se sente à vontade de servir um copo d'água para quem você gosta? Sinta-se à vontade para oferecer um copo d'água para quem também você não gosta. A Bíblia diz que isso vai ser um remédio para a alma dessa pessoa e para a sua também. Você está me entendendo? Olha aqui, quando você, porque não gosta de uma pessoa, você estabelece um limite. Esse limite se torna a sua vida uma zona de conflito. Fala assim, zona de conflito. Toda pessoa que estabelece muitos limites, ela tem várias zonas de conflito, ao ponto que tem gente que estabelece tanto limite que não tem mais espaço na vida dela para uma zona de paz. É tudo zona de conflito. Entendeu? A vida dela assim é tipo Ucrânia e Rússia. Só míssil para um lado, míssil para outro, bomba para um lado, avião dando rasante, tiro de guerra, tudo para ela tem que ser resolvido meio que numa luta. Você está me entendendo? Porque estabeleceu o limite. Não faça isso, não estabeleça, não, essa pessoa aqui eu não falo mais, essa pessoa eu não olho, essa pessoa eu não abraço, essa pessoa eu não sei o quê. Não, filho, se você estabelecer limite, você está enrolado, não é? Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes, que nenhum de vocês fique pensando que sabe por quê? Porque é o orgulho que faz nos estabelecer limites com as pessoas. É achar que a gente é bom demais para determinada coisa que nos faz estabelecer limites na nossa vida, sim ou não? Não é? É achar que a gente é sábio demais não, eu sou bom demais para isso. É que faz com que você estabeleça limite na sua vida. É possível você ter paz com todos. É uma decisão pessoal e unilateral. Mas se você decidir cada uma dessas coisas que eu estou lendo para você aqui. Amém? 17. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procure agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Olha assim. Então, primeiro, a moeda de quem vive em paz é o bem. Fala assim, a moeda de quem vive em paz é o bem, nunca o mal. Porque para você pagar um mal para alguém, você tem que encher a sua vida de algo mal. Você tem que, para mim, dar algo mal para alguém, eu tenho que primeiro ter ele dentro de mim. Você está me entendendo? Para você dar uma má resposta, primeiro essa má resposta aí da sua boca tem que estar onde? No seu coração e na sua mente. Sim ou não? É óbvio, quando alguém fizer uma coisa que te irrita, o tentador vai vir te oferecer um catálogo de má resposta. Sim, um catálogo. Ele vai oferecer assim, manda ele tomar no tanque de Betesda, manda ele escalar a muralha de Jericó. Ele vai dar um catálogo assim para você. Chama ele de incircunciso. Chama ele da mula de Balaão. Chama ele, que mais aí? Chama ele de filisteu. Chama ele de, como é que é, a hipocrisia lá, como é que é o nome dos cabras lá? Esqueci agora. Fariseu. O diabo, ele vai te dar assim uma lista de coisas ruins, mas para você dar aquilo para alguém, primeiro você tem que receber aquilo na sua vida. E se o pastor Marquinhos me mandar ir tomar banho no tanque de Betesda, eu posso não aceitar essa sugestão dele, mas porque ele me mandou, ele já aceitou. Não posso pagar o mal com o mal. Porque para mim dar o mal para alguém, eu primeiro preciso deixar ele entrar dentro de mim. E quem deixa o mal entrar na sua vida, não vive em paz. Porque ele vem senão para matar, roubar e destruir. Então não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem, não é verdade? Sim ou não? Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação de todos, não é? Outra coisa que é importante, se você decidir estar em paz com todos, é que geralmente, quando a gente não gosta de alguém, a gente não está nem aí porque essa pessoa pensa, sim ou não? Não é?
Só não me interessa. Não. A Bíblia diz que tanto com as pessoas que gostam de você ou que não gostam de você, que te perturbam de alguma forma ou que te alegram, você tem que fazer o possível para conseguir a aprovação dos outros. Aqui é uma diferença entre você querer agradar a Deus ou os homens. Óbvio que a gente agradar a Deus e os homens tem que agradar quem? A Deus. Sim ou não? Mas uma vida de aprovação é diferente. É uma vida segundo os princípios bíblicos. Você está me entendendo? Não é? Essa é uma realidade. A Bíblia diz que se as pessoas acusarem, elas têm que passar vergonha diante dos outros. Você está me entendendo? A gente tem que ter uma vida tal, não é? Que buscar esse padrão de vida, entendeu? Que se alguém nos acusar de alguma coisa, quem vai passar vergonha é ela. E um dia, não é? Ela vai, rapaz, eu não tenho motivo para não gostar dessa pessoa, não. E um dia ela vai te pedir perdão ainda. Entendeu? Essa é a grande realidade. (18) No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Esse aqui é o versículo central desse trecho bíblico aqui, né? E o que é o todo possível? Isso que eu já falei para vocês antes, e o que eu vou falar para vocês agora abaixo. Aí, vamos lá, no 19, meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Olha só, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus quem deu o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu aceitarei contas com Ele, diz o Senhor. O que a gente esquece aqui? A gente esquece, primeiro, que independente de quem é a pessoa, seja ela crente ou não crente, Deus ama essa pessoa, ama ou não ama? Pois é. Imagina alguém querer fazer mal, mesmo tendo razão, para alguém que você ama. Mas quando chega na nossa condição, além de nos amar, nós somos filhos. Imagina, não é? Mesmo a Rafaela estando errada, a Lara agredir a Rafaela. Eu vou gostar disso? Eu vou corrigir a Rafaela porque está errada, e vou corrigir a Lara porque agrediu a minha filha. Ela também é minha filha, mas agrediu a outra filha, então eu vou ter que corrigir ela. Você está me entendendo? É assim ou não é assim? O Senhor diz que a gente não deve se vingar, que nós não devemos fazer nada. Fala assim, nada. Mas, pastor, eu não aguento. Com a força que Cristo te dá, você aguenta. Não se vingue, não desconte, ore ao Senhor. Você está me entendendo? O Senhor, Ele vai vingar. E outra coisa, agora, um dos motivos por que a gente não quer que o Senhor entre em ação? Porque quando a pessoa faz uma coisa para a gente quer que aquela pessoa se dê mal, sim ou não? Mas quando Deus corrige ela vai sofrer um pouquinho, mas no final ela vai se dar bem. Esse que é o ruim. Você está me entendendo? Ruim. Não ruim que ela se dê bem, ruim você pensar assim, porque o seu lasca chulapa em ti, porque Ele diz que Ele te deu. Gente, Deus é bom, não é bom? O amor dele dura para sempre, sim ou não? A misericórdia dele não tem fim, é ou não é verdade? Olha como Ele é bom. Ele deu para você a condição de você decidir qual o peso que Ele vai usar para te medir. Olha, a pessoa que mais tem uma vida tranquila com o Senhor, não é simplesmente aquela pessoa que faz o que faz mais coisas certas, mas acima de tudo, aquele que pega leve com os outros. Pega leve. Porque quando você usa o seu padrão para medir de forma pesada alguém,
Deus usa o dele para medir de forma pesada você, e no padrão de Deus a gente está, devendo e devendo muito. Você está me entendendo? Leia lá a parábola do credor incompassível, para você ter uma ideia. Não é? Então, para ter paz com Deus, você tem que ser assim, o Senhor, sabe, seja leve com você, não seja crítico com os outros. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que se tratar duramente a nós, mas sermos misericordiosos com... Aí a gente geralmente é misericordioso com a gente, porque a gente entende fácil os nossos erros, sim ou não? Rapaz, fácil eu entendo os meus motivos de errar, os meus motivos de pecar, e eu me torno meu próprio advogado, eu me defendo. Não é? Quando é eu que faço, foi sem querer. Quando é eu que faço, não foi mal intencionado. Quando é eu que falo, não é fofoca. É só um pedido de oração. Só compartilhei com o irmão para me ajudar a orar. Mas quando é o outro que faz, aí não. Não é verdade? Aí a pessoa é safada mesmo. Não é? Aí a pessoa é mal intencionada mesmo. Aí é fofoca. Você está entendendo? Não é? A gente tem que ser duro com a gente. E a gente tem que ser misericordioso com os outros. Aí a gente vai estabelecer um padrão que Deus vai tratar com a gente. Porque Deus, Ele vai te corrigir. Deus, Ele sempre vai corrigir a gente nos nossos erros, amém? Ele nunca vai deixar de corrigir. Mas o peso que Ele vai usar para te corrigir, é você que determina. E tem gente que podia estar sendo corrigido de forma mais leve, evitando sofrimento, mas porque pesa a palavra sobre a vida dos outros, julga, fala, condena, dá o veredito, você está estabelecendo esse peso. Deixe de ter paz com os outros, e é isso também. Você está me entendendo? Agora, Deus aí. Mas que vocês estão oprimidos com a mensagem, vocês tinham que estar alegres, estou aprendendo a ter paz com todos. Olha só que maravilha, não é verdade? Não é? Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém, pelo contrário, deixe que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Não é? É óbvio, quando a gente precisa fazer um confronto assim, a nível de liderança, para corrigir, isso faz parte, né? Não é verdade? O Senhor estabelece autoridades para isso, mas só para tirar a limpo, só para defender a sua imagem, filho, não por esse caminho não é? Mas não é deixar para lá, olhe para a sua vida, ver se realmente você não está dando brecha para que fale, entendeu? E depois coloca na mão de Deus, não é verdade? Ele resolve melhor do que a gente, e tanto você como aquela pessoa vão ser no final abençoadas por Deus, amém? Mas façam como dizem as Escrituras, se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele, e se estiver com sede, dê água, porque assim você fará queimar o remorso, o fará queimar de remorso e vergonha. Quem quer que aquela pessoa que te perturba, e sempre tem alguém que perturba a gente, não é? Queime, quem quer? Quem quer? Ninguém quer. A Bíblia diz que você tem que querer, mas não no fogo do inferno, amém? Né? Às vezes você fala assim, vou falar uma verdade para ela sentir, ela vai sentir, ela vai ficar com vergonha, eu vou expor ela vai ver, não é verdade? E sai de ré, Satanás, né? Fala assim, né? Se alguém falar isso para você, te dar um tipo de conselho dele, faz que nem Jesus fez com Pedro, para trás de mim, Satanás. Se vir um pensamento ou um desejo de fazer essas coisas, o que você tem a dizer para esse pensamento, para esse desejo? Para trás de mim, Satanás. Faça o que o Senhor disse para fazer, sim ou não? Ele diz para você dar água para ele, ele diz para você dar comida para ele,
você vai fazer ele sentir um remorso que nenhuma verdade que você diga para ele vai fazer. E você vai fazer ele sentir uma vergonha que nenhuma atitude sua para humilhá-lo vai fazer ele sentir. E sabe o que vai ser bom? Você vai ter paz. Porque olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quando você quer fazer uma coisa para a pessoa sentir o peso da culpa dela, o remorso, você depois vai acabar sentindo remorso por aquilo que você fez para sentir o remorso. Se você quer fazer alguma coisa para uma pessoa passar vergonha, você vai ter que passar vergonha com a sua atitude para fazer passar vergonha. Você está entendendo? Sim ou não? Você vai passar vergonha, filho. Está escrito aqui. Entendeu? Então, decidir ter paz é você pegar essas coisas que estão aqui e decidir ser assim. Então, glória a Deus aí. Aí no final, para encerrar, para fechar assim com chave de ouro, né? Corroborando com tudo que está escrito aqui, que eu já expliquei para você, no 21 fala assim: não deixem que o mal vença. Então olha só, se você não está conseguindo ter paz com alguém, isso é sinal de quê? De que o mal venceu você. Se você está chateado, perturbado, infeliz, insatisfeito com alguma coisa que alguém fez com você, filho, é porque você deixou o mal que essa pessoa fez vencer você. E muitas vezes essa pessoa é um instrumento do diabo e você então deixou o mal, você deu lugar para o diabo na sua vida, aceitou a provocação, caiu na armadilha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com, e toda essa instrução que o Espírito Santo dá para nós aqui de Romanos 14 até o 20, são instruções que deve seguir aquele que decide vencer o mal com o bem, viver uma vida de paz. Não é viver uma condição no mundo que o mal não chegue até você, porque o mundo ele jaz no maligno. No mundo nós teremos aflições, mas é a gente decidir vencer todo esse mal que chega todo dia na nossa porta, na porta da nossa alma, na porta dos nossos ouvidos, na porta dos nossos olhos, na porta das nossas percepções e querem invadir a nossa alma. Você não pode deixar entrar. O Senhor diz para Caim: Caim, o pecado ou o mal está à sua porta. Você precisa dominá-lo. Você precisa vencê-lo. Então, ter paz é uma decisão pessoal e unilateral de vencer o mal com o bem. Amém? E Ele te dá capacidade para isso. Esse é o primeiro ponto que você precisa aprender. Se você quiser de fato ter paz com todos. Quando eu penso assim, mas vale a pena ter paz com todos? Bom, se você pensar em você e pensar no próximo, não vale a pena, é muito esforço. Agora, se você pensar em ver o Senhor face a face e Ele mudar a sua sorte, isso vale a pena. Você não tem que ter paz com todos por sua causa, nem por causa dos outros. A causa é o Senhor, amém? Repete comigo: a causa é o Senhor. Amém? Aleluia. Segundo ponto que você tem que aprender: se você quiser ter paz com todos, foque no que promove a paz. Fazer o quê? Foque no que promove a paz. Toda pessoa, ou toda situação ou circunstância, vão ter coisas que você pode olhar, que colaboram para a paz, mas tem coisas que você pode olhar, que colaboram para o conflito, sim ou não? Tudo é assim, filho, tudo é assim. Não é? Você pode pegar uma banana, olhar para a casca ou pensar na banana, não é verdade? Você pode pegar um abacate, pensar no abacate ou pensar no caroço dele, não é verdade? Você pode olhar para uma pessoa e olhar para os defeitos
ou para as qualidades, olhar para o que você gosta ou para o que você não gosta, mas isso é uma decisão sua, amém? O Senhor diz que os olhos são a luz do nosso corpo. Mas se essa luz virar escuridão, em quão tremenda escuridão cairá a sua vida. Pastor, como é que eu sei se os meus olhos estão na luz ou estão nas trevas? Filho, você consegue observar mais o mal que existe nas pessoas e nas circunstâncias, ou o bem? A grande estratégia não deve ser você observar o mal para se defender dele, não. Observe o bem para vencer o mal com o bem. Quanto mais desapercebido o mal passar na sua vida, mais paz você vai ter. Porque não é você observar o mal que você vai se defender, não é uma atitude sua que vai te defender do mal, é o Senhor quem te defende. Ele é a sua rocha, Ele é o seu escudo, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu protetor, Ele é o seu vingador, amém? Não é o homem de ferro que é o seu vingador, é o Senhor. Ele te protege, Ele te defende, confie nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não é verdade? Então, olhe porque é bom, foque no que promove a paz. Romanos 14, 19, na Almeida Revista Atualizada fala assim: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. O que é seguir? Não é? Aqui aquilo que você está observando com os olhos, aquilo que te chama a atenção. Você está me entendendo? Aquilo que se torna o foco da sua vida, aquilo que chama a atenção dos seus olhos, segue isso. Assim, pois, seguimos as coisas da paz, não é? E também as da edificação de uns para com os outros. Terceira coisa, para você ter paz com todos, olha aqui, você tem que fugir das paixões da mocidade. Você tem que fazer o quê? O interessante é que é óbvio, quando isso aqui está em 2 Timóteo 2,22, Paulo, ele está falando para Timóteo que era um jovem, não é verdade? Aí você vai pensar, pastor, mas eu já passei dos 40. Meu irmão, não é só os jovens que se deixam enganar pelas paixões da mocidade. Sim ou não? Tem muito, perdoa a expressão da palavra, tem muito nego velho e muita nega velha se deixando se iludir, se enganar pelas paixões da mocidade, as ilusões da mocidade. Uma vida muito romantizada, não é? Aqui fala de muitas coisas, mas é uma grande realidade que hoje nós somos uma sociedade muito imatura. A média hoje que um homem leva para chegar à maturidade na sociedade de hoje é entre 45 e 50 anos. Quanto tempo? Isso é um estudo psicológico, viu? É por isso que hoje os homens de 40 e poucos anos ainda jogam videogame. Não é verdade? Joga videogame. Pastor, eu não gosto de ler. No meu padrão de quando eu era criança, o que um homem via? O homem via jornal, o homem tinha que estar informado das coisas do mundo, sim ou não? O homem lia livros, não é? O homem tinha cara de homem, tinha jeito de homem, tinha hábito de homem. Hoje não é incomum você ver os piazão de 45 anos perdendo a vida no Facebook, no Instagram, com problema em casa, porque fica jogando e a mulher chama, os filhos chamam, e depois eu tenho que fazer aconselhamento de casal ainda.
São as paixões da mocidade, não é? Aquela jovem de 50 anos, apaixonadinha que nem uma moça de 15. Ai, príncipe encantado, não é? Aquele irmão, barbudo, barrigudo, não estou falando do Fábio, barbudo, barrigudo, quase 100 quilos, entendeu? Não é? Se achando, não é um bonitinho, magrinho, esbeltozinho de 18. Você está me entendendo? Não é verdade? Né? Então, quer dizer, são paixões da mocidade. Homens e mulheres de mais de 40 anos, fugindo de responsabilidades que gente de 15, 16, 17 anos foge. Ei, se você não fugir das paixões da mocidade, você não vai ter paz. Está escrito aqui, ó. E vocês, meus irmãos, moços e não moças, moças e não moças, fujam das paixões da mocidade e procure ver uma vida correta. Qual o problema das paixões da mocidade? É que ela te impede de uma vida correta. Te impede. Você não faz as coisas que tem que fazer. Pois é oprimido, não é verdade? Faz trabalho, te cobram demais. Ouve, aí você, 40 anos na cara, tem que estar vendo essas coisas ainda. É que você não fugiu da paixão da mocidade. Tem que ouvir, fazer o quê? Não é? E a Bíblia diz, isso é para os dois lados, quem tem ouvido, ouça. Pastor, não quero ouvir. Ou fuge da paixão da mocidade, ou arranca os ouvidos fora, filho. Fica surdo. Se não quer ouvir, tem dois caminhos, não é? Ou sai dessa paixão de mocidade que você está preso aí, por isso está ouvindo coisa demais, ou arranca os ouvidos fora, põe óleo quente aí dentro, sei lá, tapa, não limpa mais, deixa aquele cheiro de ouvido até entupir, não é? Fuja das paixões da mocidade e procure ver uma vida correta, com fé, amor e paz. Com o que mais? Fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem a ajuda de Deus. Essa é a terceira coisa que você tem que observar. Para ter paz, você tem que decidir isso na sua vida. Quarta coisa que você tem que decidir na sua vida é não se envolver em conflitos desnecessários. Gente, olha aqui. Não é toda luta que a gente tem que lutar. Não é todo problema que a gente tem que resolver. E na minha experiência pastoral eu vejo gente tendo uma vida derrotada porque está lutando as lutas que não eram para lutar. Mas existem lutas que a gente tem que lutar, tem ou não? E essas não estão sendo lutadas. E aí você se torna um derrotado. Você venceu batalhas, venci. Pastor, lutei e venci todas, mas talvez você não está vencendo nenhuma das que você precisava vencer. E quando você vence uma guerra que não é para você vencer, você pode até ter o status de vencedor, mas não vai ter o resultado da vitória na sua vida, não vai ter o prêmio da vitória. Porque é uma guerra que não é para você vencer. Você está me entendendo? Olha que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo 2, do 23 ao 25, ele fala assim, ó, fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre, quando? Sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação, deve ser um mestre bom e paciente. Quem é servo do Senhor aqui? Então você tem que tomar uma posição de mestre, amém? O servo do Senhor tem que ser mestre, e tem que ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. Aqui está
a dinâmica entre o bom combate e o mau combate. Qual o combate da fé? Qual o combate da fé? É o bom combate. Completei a carreira. Como é que é? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O combate da fé é o bom combate. E esse bom combate, ele sempre é contra os principados, as potestades, os poderes que habitam nas alturas e que dominam este mundo tenebroso. E o mau combate é sempre contra o próximo, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Olha aqui, nós não recebemos de Deus a capacidade de lutar em duas frentes de batalha. Ou você luta as batalhas espirituais, que é para essa que o Senhor nos chamou e nos levantou e nos respalda, e nos dá força e nos dá armas poderosas. Ou você luta as batalhas da carne. Nessas você não conta com o Senhor. Para essas não tem nenhuma arma poderosa que vem de Deus. Nessas você luta com a força do seu próprio braço. E por mais que você vença essas batalhas, você nunca será vencedor. Tem gente que tem vencido batalhas, mas não tem vivido a vida de um vencedor. Não tem o resultado de um vencedor, não tem a paz de um vencedor, não tem o sono de um vencedor. Mostrou que tem razão, mostrou que está certo, mas é um derrotado. Venceu as discussões, venceu as disputas, não perdeu a razão, mas não são essas batalhas que nos concede a vitória. Não entre em briga que o Senhor não te chamou para brigar. Não lute com aqueles que o Senhor ama e que são alvo do amor do Senhor. Não são nossos inimigos. Não classifique gente como seu inimigo. Não. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. São pessoas que precisam ser resgatadas, assim como um dia nós fomos e ainda estamos sendo, das garras do inimigo. Amém? E para finalizar, sobre ter paz com todos, existe uma recompensa. Existe o quê? Existe uma recompensa. E essa é a melhor de todas as recompensas. E é a recompensa que gera uma intimidade sem igual. Sem igual. A recompensa está lá em Mateus 5, 9. Eu vou ler na NTLH. Diz assim: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. João 1,12 diz: porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. E como que você exerce esse direito? Como que você tem o direito de ser filho? O Senhor, Ele quer te dar um tratamento de filho, mas existe um pré-requisito, existe algo que você tem que fazer, para além de ter o direito de ser filho, agora exercer esse direito e viver como filho, é você trabalhar pela paz. É você tomar a decisão: eu quero ter paz com todos. Eu não vou dar espaço para o mal na minha vida. Eu não vou deixar o mal me vencer. As más palavras, as más atitudes de ninguém vai me vencer. Eu não vou aceitar o mal que o inimigo me oferece só para mim poder ter algo mal, para pagar o mal que essa pessoa me fez com o mal. Não!
eu vou vencer esse mal com o bem. Não é falando verdade, não é humilhando essa pessoa, que eu vou fazer ela reconhecer o erro dela, remorso e reconhecimento de erro, que eu vou fazer ela reconhecer o erro dela, e não é humilhando que eu vou envergonhá-la, eu vou servir ela, eu vou dar um copo d'água para ela, eu convido ela para jantar lá em casa. Assim, ela vai reconhecer seu erro, assim ela vai se envergonhar. Eu não vou lutar o mau combate, eu não vou lutar lutas que o Senhor não me chamou para lutar, eu não vou considerar como inimigo aqueles que são alvos do amor do Senhor, não, eu vou lutar o bom combate, o combate da fé, o combate que me conduz a progredir na carreira que o Senhor propôs para mim. Esse caminho difícil que me leva a uma vida de comunhão com o Senhor, de intimidade com o Senhor. A intimidade de filho, irmãos, a intimidade de filho te dá uma liberdade diante do Pai que mais ninguém te dá. É por isso que muita esposa e que muito marido muitas vezes usa o seu filho como intermediador, sim ou não? Pede lá para o teu pai. Isso é uma estratégia boa, sabia disso? Pede lá para a tua mãe, porque é mais difícil dizer não, sim ou não? Pela liberdade que eles têm e pelo senso de responsabilidade quando eles invocam em nós, quando nos pede alguma coisa. O Senhor, Ele quer te tratar assim, Ele te deu esse direito, mas você precisa decidir trabalhar pela paz, você precisa decidir viver em paz com todos, amém? Fique de pé no seu lugar, e se você juntar a sua decisão de ter paz com todos, e a decisão de ser santo, meu irmão, você não terá uma igreja, simplesmente, você não terá simplesmente uma congregação, você não terá simplesmente um culto para ir, uma tarefa para fazer, você terá um Deus vivo e ativo, vivendo e atuando e agindo dentro de você, e isso é poderoso, amém? Feche os olhos, eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração, curva a sua cabeça. Senhor, o Senhor tem nos chamado para uma vida de intimidade. O Senhor quer que achemos o Senhor. O Senhor diz: eu serei achado de vocês. O Senhor quer mudar a nossa vida, mudar a nossa sorte. O Senhor quer ser vivo e ativo em nós. O Senhor quer compartilhar conosco a tua força para que sejamos mais do que vencedores. O Senhor quer fazer das tuas palavras lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, de forma que nunca andemos em trevas, em escuridão. O Senhor quer que tenhamos liberdade irrestrita com o Senhor, para que assim o Senhor possa nos prover todas as coisas. O Senhor quer que confiemos ao Senhor a nossa proteção, a nossa segurança e a justiça que precisa ser feita contra aqueles que se levantam contra nós. Tu és o nosso vingador, Tu és o nosso juiz. Oh, aleluia. Senhor, que o Teu Espírito venha agir de uma forma poderosa na vida dessa pessoa que está me ouvindo agora aqui, ou que me ouvirá depois pelas redes sociais, Senhor. Toca no coração dela, Senhor. Ajude ela a assumir um compromisso com a santidade, e o compromisso em viver em paz com todos, Pai, para que a sorte dela seja mudada, mediante a intimidade que ela vai conquistar com o Senhor, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, aleluia. Por enquanto que toca essa canção, faça a sua oração agora.
Fale com Ele. O Senhor quer ouvir da sua boca se você de fato quer viver essa paz que Ele tem para você. Fale com Ele agora em nome de Jesus. Oh, aleluia. Como Jesus Riba, oh Espírito Santo. Oh, aleluia. por alguém que não sou eu. Oh, aleluia. Viver o teu chamado é o meu prazer. Cumprir todo o teu querer. Cumprir todo o teu querer. Quero viver como Jesus viveu. Aleluia, aleluia. Me entregar por alguém. Se renda à vontade do Senhor. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E ela te conduz por um caminho seguro, mesmo em meio à tempestade. Ele te conduz por um caminho de provisão, mesmo em meio ao deserto. Como Jesus viveu e me entregar por alguém que não sou eu. Viver o teu chamado é o meu prazer. Cumprir todo o teu querer. Cumprir todo o teu querer. Quero viver como Jesus viveu e me entregar por alguém que não sou eu. Viver o teu chamado é o meu prazer. Cumprir todo o teu querer. Cumprir todo o teu querer. Quero viver como Jesus viveu e me entregar por alguém que não sou eu. Viver o teu chamado é o meu prazer. Cumprir todo o teu querer. Cumprir todo o teu querer. Quero viver como Jesus viveu. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos conduza nesse caminho de paz. Que o Teu Espírito nos conduza, nos dando coragem e ousadia para tomar a decisão de viver em paz com todos e para enfrentar os desafios das decisões e das atitudes que precisamos tomar para sustentar esta paz, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Ainda de pé, nós vamos fazer a apresentação hoje do Arthur Ariel. É Gritten, é isso? O nome está certo, a pronúncia está certa? A mãe é a Alessandra Michele e a Dinda é Emily Zanardini. Vamos receber elas aqui em nome de Jesus. Quero ajuda aqui do pastor Marquinhos, por favor. Aleluia. Vamos apresentar então o filhinho da Alessandra, amém? O Arthur, o segundo Arthur da igreja. Tem o Arthur do Daniel e agora o Arthur da Michele, Alessandra Michele, amém? Vamos orar por ele, segura aqui. Vocês vão para cá, vocês como testemunhos, vamos orar ao Senhor para apresentá-lo.
Senhor meu Deus, em nome de Jesus, segundo o Senhor está escrito na tua palavra, e segundo é o costume que toda a tua igreja tem, Senhor, nós nesta noite, nós trazemos ao Senhor, a este lugar, onde o Senhor está presente de uma forma diferente, porque estamos aqui em teu nome, nós trazemos ele aqui para apresentá-lo ao Senhor, Pai. Então hoje nós apresentamos o Arthur ao Senhor e consagramos a vida dele ao Senhor, Pai. Senhor meu Deus, que o Senhor ajude a mãe, os familiares, os amigos, e nos ajude a nós como igreja, Pai, para auxiliar o Senhor em conduzir o Arthur em todo o caminho que o Senhor preparou para ele quando ele ainda estava no ventre da mãe dele, Senhor, que não faz muito tempo. Senhor meu Deus, e nós consagramos ele ao Senhor e declaramos que ele pertence ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, fechar nossos olhos, agradecer por este momento. Pai, obrigado, Senhor, por este momento que juntos nós adoramos ao Senhor, levantamos nossas orações ao Senhor e juntos, através do teu Espírito, aprendemos a viver em paz com todos, Senhor. E a importância dessa decisão. Senhor meu Deus, conduz cada um de nós nesta semana, Pai, nos guiando debaixo dessa palavra, Senhor, nos conduzindo nessa decisão, para que essa possa ser mais uma grande decisão que tomaremos e sustentaremos na nossa vida até o Senhor voltar, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus, amém, meus irmãos. Nosso culto está encerrado, não sai sem me dar um abraço em nome de Jesus. Que a bênção